Estamos ao vivo, bom dia, povo lindo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso tempo devocional, onde nós vamos falar com Deus, onde nós vamos ler a palavra, ter uma aplicação da história bíblica sobre as nossas vidas e finalizamos com oração. Eu te convido a estar comigo nesse tempo. Vou colocar um louvor aqui para a gente estar ouvindo. E aí a gente começa. Enquanto o louvor toca, a gente espera as outras pessoas chegarem. Bom dia, Gui, seja bem-vindo. Que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Jesus, meu Rei, oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Senhor, eu venho te pedir que esteja falando conosco nesse tempo, que a gente ouça a tua doce voz nos trazendo revelação da tua palavra, de qual é a tua vontade para esse tempo, qual é a lição e o aprendizado que a gente tem para a nossa vida neste dia de hoje. Eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome. Bom dia, chefe. Bom dia, Dani, Rodrigo, Henrique, sejam bem-vindos. Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível.
O tema do nosso devocional de hoje é: qual é o custo? A leitura começa assim. Anos atrás, quando a Romênia estava sob o controle do comunismo, Bela Karoui era treinador de ginástica. Ele desenvolveu com habilidade os talentos de estrelas, como a ganhadora da medalha de ouro, Nadia Comaneci. Como recompensa por seu sucesso em treinar atletas que trouxeram fama para o país, ele recebeu um carro muito caro e muitos outros favores. Mas Carol desejava a liberdade. Assim, certo dia, carregando apenas uma pequena mala, saiu resoluto da Romênia para a liberdade, sem nenhum centavo. Seguir a Jesus e experimentar a liberdade que Ele dá também exige um custo. Quando os pescadores Pedro e André ouviram o chamado de Jesus, abre aspas, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as redes e o seguiram. De forma semelhante, Tiago e João deixaram seu pai e a sua profissão para iniciar uma vida precária de discipulado. Eles sabiam o custo disso e preferiram seguir a Jesus, deixando tudo para trás. O Evangelho não te pede muita coisa, mas ele te pede o teu coração, por completo. Pela metade não é possível seguir. Então realmente existe um preço, um custo disso. A partir do momento em que você resolve ter Deus, ter o Senhor Jesus como seu aliado, do seu lado em todo o tempo, guiando a sua vida, te dizendo o que fazer e o que não fazer, você precisa sair do controle e deixar com que Ele tenha o controle sobre a sua vida, sobre todas as coisas. Eu tenho um amigo pastor que ele costuma dizer: Deus não te exige muita coisa, Ele te exige tudo. Porque ou tudo ou nada. A palavra fala que quando você é morno, quando você fica sem se posicionar, com um pé dentro do Evangelho, da vida com Deus, e um pé fora dele, no mundo, você provoca ânsia em Deus. Ele fica a ponto de vomitar, quem é morno. E a palavra também fala que quem não ajunta, espalha. Então não tem como você seguir a Deus meia boca, meio termo. Ou você entende o Evangelho, entende a proposta do reino de Deus e entra nesse reino, ou você não entra. Não tem como ficar em cima do muro. E a promessa de Deus para as nossas vidas, do Senhor Jesus, é que Ele veio para que a gente tenha uma vida em abundância. Então, a partir do momento em que você se posiciona e decide seguir a palavra, seguir aquilo que Ele traz como instrução para a sua vida, como direção, como cuidado para você, te dizendo o que vai fazer bem e o que vai fazer mal, o que é certo e o que é errado, o que é bênção e o que é maldição, como fala em Deuteronômio. A escolha é sempre sua. O livre-arbítrio continua sendo seu. Mas Ele te diz, escolha a bênção, escolha a vida. E enquanto você não faz essa escolha, você não segue a vontade dEle, você não vai ter como ter o melhor dessa terra. Porque você está guiando a sua vida pela sua vontade.
Bom dia, Axi, seja bem-vinda. Não tinha visto a sua mensagem. Beijo. Bom dia, Dani. Então, a palavra fala aqui: os discípulos sabiam o custo que teria, mas mesmo assim eles preferiram seguir a Jesus e deixar tudo para trás, porque eles sabiam que quem prometeu é fiel para cumprir. Que exemplo para todos nós que reivindicamos ser discípulos de Jesus. Ele disse: qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala vir após mim? É justamente seguir os passos que ele dá. Você imagina, por exemplo, você atravessando um deserto cheio de areia, aonde você olha para os lados e não vê água, não vê árvores, você só vê vento e areia. E você não sabe para que direção seguir. Essa é a sua vida. E então você enxerga pegadas no chão. E você sabe que essas pegadas são de Jesus, que te prometeu que o caminho dele era reto e perfeito. Ele sabe como sair desse deserto, como te tirar desse deserto da sua vida. Mas a única forma de você seguir o caminho real, o único caminho que vai te tirar desse deserto, é seguir as pegadas dele. Por quê? Porque ele sabe a direção. Você não sabe. Você olha em volta e só vê areia e tempestade. Então, é isso que Jesus quer dizer quando ele fala que todos nós devemos seguir após ele, na sombra dele, andando nas pegadas dele, pelo caminho que ele já traçou e que ele sabe que é o melhor para você. Sim, estou em São Paulo, moro em Alphaville, já estou de volta da viagem. Estamos dispostos a fazer sacrifícios grandes ou pequenos por amor ao Senhor? Bom dia, Fran, seja bem-vinda. É interessante quando nos perguntam se estamos dispostos a fazer sacrifícios pelo Senhor, porque todo sacrifício que a gente faz não é porque Ele precisa disso, mas é porque nós precisamos ter o entendimento do caminho a seguir. Nós precisamos ter essa visão do mundo espiritual, essa visão do que é melhor para a gente mesmo. E nós lutamos contra a nossa vontade, contra a nossa carne, contra o nosso ego. Então, todo sacrifício que um dia Deus vai te pedir, é importante que você saiba que é para o seu aprendizado, é para o seu próprio bem. Deus não precisa de você. Deus quer te guiar por um caminho mais excelente, para o seu próprio bem. Como fala em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então ele vai te dar instruções de qual caminho seguir, ele vai te dar instruções de que tipo de privação você deve passar, mas você precisa ter a consciência de que isso é para o seu benefício. É como você tomar um antibiótico quando você está doente. Você tem a opção de não tomar e continuar doente. Você tem a opção de não tomar um remédio, não seguir uma orientação médica e vai ficar cada vez pior. Então, por que a gente entende como um sacrifício quando Deus nos manda fazer alguma coisa que é como um remédio para a cura da nossa alma, das nossas emoções, do nosso cotidiano, da nossa vida? Às vezes nós estamos seguindo caminhos que não são retos e que vão nos levar à morte, à destruição, a um prejuízo, a algo que não vai ser bom para a gente. E aí a instrução de Deus nos vem como um sacrifício. Você já parou para pensar sobre isso? Por que a gente não vê Deus como um pai amoroso que está cuidando de nós? Por que nós entendemos
que quando Deus nos pede alguma coisa, é difícil fazer. Nós precisamos mudar essa mentalidade em nós e entender que Deus não é como o seu pai que um dia te castigava, te punia, te pedia coisas injustas. Não é a visão que você tem do seu pai terreno. Mas Deus é amor. E sendo um Deus de amor e sendo seu pai, sempre o que ele for pedir para você vai ser o melhor para o seu bem. Então nós precisamos confiar no caráter de Deus. E essa é uma falha muito grande hoje dentro das igrejas, dentro do evangelho que é pregado, dentro das mensagens que nós ouvimos de pastores, de pregadores. Porque Deus não é mais aquele Deus que vai te punir, te castigar. Você não vai para o inferno porque você deixou de obedecer. Você não vai passar uma prova porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Deus é amor. E Ele é seu pai, Ele quer o seu bem. Então tudo aquilo que Ele tem de instrução e de direção para a sua vida é por amor. E é importante que você consiga entender isso, consiga entender essa paternidade, esse cuidado, esse carinho, para que quando Ele te dê uma instrução, você entenda que não é porque Ele é mau e Ele vai te punir, mas é porque Ele está querendo te amparar, te dar o cuidado que você precisa, te dar a direção que você precisa e sempre para o seu bem, para o seu melhor. Para a vida em abundância que Jesus prometeu que a gente teria nessa terra. A gente muitas vezes não tem essa vida em abundância porque nós não confiamos no caráter de Deus e naquilo que Deus nos fala. Nós ouvimos e não queremos seguir a direção, a instrução. Não queremos andar no deserto pelas pegadas que Jesus deixou. Então nós ficamos dando voltas, andando em círculos no deserto da nossa vida, nos problemas, porque simplesmente nós queremos ter o controle. É uma decisão sua. O livre-arbítrio continua valendo. Você prefere ter o controle da sua vida e sofrer as consequências das suas escolhas sem saber para onde você está indo? Ou você prefere seguir as pegadas de Jesus, que enxerga mais longe, além, não uma situação imediata como você vê, mas enxerga lá o seu futuro e te garante que você vai sair dessa situação em que você está, desse deserto, e vai chegar na terra da promessa, na vida em abundância. Ele prometeu, Ele cumpre. A palavra fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se ensoberbeça. E aí o nosso devocional finaliza hoje dizendo assim: estamos dispostos a fazer sacrifícios, grandes ou pequenos, por amor ao Senhor? Será que a gente consegue mudar essa mentalidade sabendo que Ele fala para o nosso bem? Vamos responder ao convite do Senhor: vinde após mim? Não somente por causa das palavras, mas também com as nossas atitudes? Será que a gente consegue ter essa coragem de, ao invés de ficar olhando só para as circunstâncias à nossa volta, para a situação material, mas entender que o mundo espiritual é real e é aquele que materializa todas as coisas? Que tudo que acontece no sobrenatural, no espiritual, vai se tornar matéria e vai se tornar a nossa vida real? Será que a gente consegue ter essa consciência? Você está pronto a negar a si mesmo por amor a Jesus? A negar a sua vontade, o seu eu, o seu ego? Quando seguimos Jesus, tudo na vida muda de direção. Essa é uma verdade.
É impossível ficar onde você está, a partir do momento que você tem Deus te dando instruções sobre a sua própria vida. A nossa leitura bíblica está em Lucas 14, a partir do versículo 25. O tema é o preço do discipulado. Eu vou ler para vocês. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Como a gente começou no início desse tempo devocional aqui. Ou você faz o que ele te dá como instrução, ou você não faz. Não tem como você ficar em cima do muro, no meio termo. Ou você olha para o mundo, para os prazeres dessa vida, para as riquezas materiais, para a cobiça, para a ganância, para o trabalho, ou você olha para o sobrenatural, para o mundo espiritual e decide seguir aquele caminho. Isso não quer dizer que não seja lícito você ter um trabalho, você acumular riquezas, bens, você ter prosperidade na sua vida, ter os seus sonhos e a sua família. Mas você precisa entender que existe uma direção a ser tomada. Uma única forma de você atingir as suas metas. Você não pode ficar em cada momento pegando uma direção diferente ou uma estratégia diferente, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. É como alguém que no seu trabalho muda o tempo todo. Uma hora a pessoa está trabalhando com um produto, com marketing, outra hora ela está trabalhando no mercado, outra hora ela está trabalhando vendendo celular, outra hora ela está trabalhando numa floricultura. Essa pessoa nunca vai crescer, porque ela dá tiro para todo lado. É preciso concentrar forças no caminho que você tem a seguir e andar somente naquela direção. Então é isso que ele quer dizer. Não existe como você seguir a dois senhores. Não existe como você seguir caminhos diferentes. Quando você toma uma estrada, é naquela direção que você vai andar. Você precisa dar um passo de cada vez, um depois do outro. E para você chegar a algum lugar, você precisa seguir em frente, caminhar. Se você ficar o tempo todo voltando atrás, você não vai chegar a lugar nenhum. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Planejamento. Você precisa ter uma vida consciente das suas metas, dos seus objetivos, de onde você quer chegar. E isso envolve também o mundo espiritual. Você vai ou não vai seguir o que Deus está te dizendo? Se você lançar o alicerce e não for capaz de terminar a torre, todos os que a virem vão rir de você, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Já ouviu falar de gente que morre na praia? Essa pessoa acaba no final das contas sendo ridicularizada, não é mesmo? É alguém que não tem crédito. Por quê? Porque não fez o planejamento, não seguiu com foco no alvo, não teve aquela direção. São pessoas, por exemplo, que vivem a sua vida simplesmente para ter um emprego, ter um salário no fim do mês e pagar boletos. Você não vai sair do lugar a sua vida toda. Por quê? Por mais que você se esforce, se você não tem um planejamento sobre aonde você quer chegar, que direção você vai tomar, o que você vai fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem não sabe aonde quer chegar, em qualquer lugar que esteja, já serve. Esse é o ditado. Ou então, qual o rei que, pretendendo sair para a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa
se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, ele enviará uma delegação, e enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Vai encontrar uma solução. Ou você junta seus exércitos para essa batalha, ou você busca um acordo de paz. Mas de qualquer forma, você precisa de uma estratégia para que no final você não seja ridicularizado. Você não perca essa guerra, que é somente sua. Quem não sabe aonde quer chegar, em qualquer lugar que esteja, já serve. O ditado é esse, Carlos. Não sei se é Fran ou se é Carlos. Porque sem meta, você fica onde está, entende? Então, se você não sabe aonde você quer chegar, no lugar em que você está, já serve. Já é suficiente. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus falando de novo, versículo 33, repetindo aquilo que eu já estou explicando para vocês. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você decide seguir esse caminho, aonde Deus é seu conselheiro e seu instrutor, dizendo por onde você deve andar. Ou você escolhe outro caminho. Não existe um meio termo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim finaliza o capítulo 14 de Lucas. Quando ele fala sobre o sal, ele quer dizer exatamente sobre um propósito. A palavra fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E qual é a função do sal? O sal serve para dar sabor, para salgar. Sem um motivo, sem um propósito, nada faz sentido. Então, a partir do momento em que você não tem um propósito, um porquê estar aqui, uma direção, que você não faz diferença nesse mundo e que você não vive a sua vida de uma forma consciente, alinhada com o mundo espiritual, você perde o seu propósito. Você perde a função do sal, você perde o sabor. Então, a palavra fala que ele pode ser jogado fora, porque ele não faz diferença nenhuma. O sal, quando é colocado em um alimento, ele traz o sabor. Ele cumpre o seu propósito. Se você não é sal, ou se o sal não está cumprindo o propósito, tudo perde o sentido. Então ele pode ser jogado fora. A instrução que a palavra nos dá neste momento é: descubra qual é o seu propósito. Qual é a sua intenção? Por que você está aqui? O que foi que Deus te deu que só você sabe fazer? Que você faz melhor do que ninguém? Qual é a diferença que você faz, não só nessa terra, mas também na sua própria vida? O que é que você faz que te move? Esse é o seu verdadeiro propósito. Aonde você pode aplicar os seus dons e talentos que Deus te deu, de uma forma personalíssima, pessoal, que só você é capaz de cumprir. Quando você usa seus dons e talentos, você está cumprindo o seu propósito. E quando você cumpre, você é sal, você faz diferença por onde você passa. E aí você entende o porquê está aqui, e entende a direção que você tem para seguir, vai entender aonde você tem que chegar, quais são as suas metas, os seus objetivos, e aí vai ser mais fácil ouvir a direção de Deus e obedecer.
porque você vai ter esse entendimento de para onde Ele está te levando. Vamos orar então? Já finalizamos aqui o nosso tempo. Eu gosto de terminar o nosso devocional no máximo às 8 horas, para que o pessoal possa ir para o trabalho. Então, o nosso horário padrão é das 7h30 até as 8. Todos os dias durante a semana eu tô aqui com vocês. Te convido então a fechar os olhos e orar aí onde você está. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia, por essa instrução que o Senhor nos traz, por esse tempo lindo lá fora, porque o Senhor nos renovou a vida nessa noite, porque nós pudemos ter conosco o Teu Espírito Santo quando despertamos e que Ele possa falar conosco em todo o tempo. Que a Tua esperança seja aquela que habita no nosso coração, como fala na palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força, seja a nossa força no nosso dia de hoje. Obrigado por essa palavra, por essa instrução, pela Tua direção. Obrigada porque o Senhor não nos abandona, mas nos diz qual caminho seguir. Nos mostra que precisamos de planejamento nessa vida, nos mostra que a direção que o Senhor tem para a gente, as instruções, as pequenas renúncias, tudo isso faz parte de um grande plano, de um grande propósito para que a gente possa chegar nesse lugar de metas, de objetivos cumpridos, de vida em abundância, que é a Tua promessa para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter o entendimento de que o Senhor trabalha em todas as áreas das nossas vidas, que o Senhor possa trazer esse equilíbrio no emocional, no espiritual, no físico, seja no trabalho, nas finanças, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, que todas as áreas da nossa vida possam agora ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e que a gente entenda como agir em cada uma delas. Abre os nossos ouvidos espirituais para que a gente ouça a Tua instrução cada dia de uma forma mais clara. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o caminho pelo qual o Senhor está nos levando, para que a gente tenha esse entendimento de que a instrução que o Senhor nos dá é o melhor caminho a seguir. Que a gente tenha essa confiança no Seu caráter, a ponto de seguir as instruções, seguir a direção que o Senhor tem e não questionar, mas de coração grato, andar pelo caminho que o Senhor coloca, por essas pegadas, de uma forma grata, sabendo que o Senhor está de mãos dadas conosco em todo o tempo, nos levando para a terra da promessa, para o cumprimento do propósito na nossa vida, para o cumprimento da vida em abundância que o Senhor prometeu para a gente e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Seu propósito. Obrigada, Senhor, por todas essas instruções que o Senhor tem disponível para a gente, por esse tempo devocional, pelo tempo que o Senhor esteve conosco aqui, nos trazendo a Tua palavra e pelo tempo que o Senhor vai estar conosco no restante desse dia, nos guiando e direcionando. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém? Gente, quem chegou por último aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a estar conosco amanhã de novo, 7h30 da manhã, pelo Instagram. A palavra depois eu deixo salva no nosso canal do YouTube, Rafa Souza Arquiteta.
onde você tem também uma playlist com vários temas devocionais e que você pode estar acompanhando por lá quando você não pode estar presente ao vivo por aqui. Beijo, chefe. Beijo, Axi. Que bom que vocês estão por aqui. E Fran, você que perguntou, Carlos, né? A respeito de quem não sabe aonde quer chegar, em qualquer lugar que você esteja já serve. Se você quiser mais instruções sobre isso, eu também ajudo as pessoas fazendo atendimento a respeito de metas, de equilíbrio, sobre todas as áreas da sua vida. Eu trabalho com um mapeamento que se chama Roda da Vida também, para que você possa ter um entendimento do lugar onde você está ao lugar que você deseja chegar. Traçar esse plano em linha reta com as suas metas e objetivos. Você pode me chamar no direct que eu te ajudo com isso também. Amanhã nos vemos de novo, 7h30 da manhã. Deus abençoe vocês. Tchau, até amanhã.